Prontinho, então vamos lá. Então, a gente parou, na verdade, no senso comum. Eu vou ler, acho que esse é o último slide sobre senso comum, mas é muito parecido com o que a gente tem visto até agora, né? Então, o senso comum, apesar de não poder ser desprezado, né? Pois é a partir dele que o indivíduo acumula conhecimento, experiências de vida, ele é muito subjetivo e pessoal, né? Cada um tem aí a sua experiência, né, de vida. Uma opinião pessoal não pode ser considerada verdade. E quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando sobre verdades, né? Quando a gente fala de ciência, a Jaque. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando sobre a verdade que é a ciência, tá bom? Então, o que é subjetivo e pessoal não é considerado verdade, não é considerado uma ciência, tá bom? A não ser que demonstre, que nos prove, né, de que de forma científica correto ou incorreto tal atitude, tá bom? Então, o senso comum, ele não é uma verdade, né? Não pode ser considerado uma verdade, apesar de ser experiência individual acumulada aí durante toda a vida, tá bom? Bom, se a gente tem de um lado o senso comum, a gente tem de um outro lado, ou próximo a ele também, o conhecimento teológico e filosófico, tá bom? Então, vamos ao conhecimento teológico e filosófico. Parece até que os dois não têm relação, mas na verdade eles têm sim, tá? Porque quando a gente fala de teologia e de filosofia, nós estamos falando de uma coisa chamada exercício do pensamento, tá bom? Então, já os conhecimentos teológicos, que é o religioso, independente da religião aqui, tá bom? E filosóficos, são inexperimentáveis. Por quê? Porque, na verdade, todos eles dependem de um pensamento. E pensamento não é concreto. Pensamento é abstrato, não é isso? E pensamento também é pessoal e individual, tá? E advém da necessidade de transcendência que o homem possui. É um exercício de pensar os acontecimentos além das suas aparências, né? É tentar explicar o inexplicável através também do inexplicável, tá bom? Então, vamos lá. Conhecimento teológico é o religioso. Então, é a crença em divindades, em forças superiores, em manifestações divinas. Esse tipo de conhecimento não admite questionamentos. Não se baseia na razão, e sim se baseia na fé. A verdade, que está aí entre aspas, né, porque ela não é uma verdade, mas para cada religião existe a sua verdade, né, surge através da revelação, não é isso? O conhecimento filosófico, ele busca respostas quando a gente faz reflexão, pensa sobre os homens e si mesmos, e sobre a realidade deles. Os temas de reflexão filosóficas mudam na medida em que o contexto histórico se transforma. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando sobre o pensar, o ato de pensar, de refletir sobre o comportamento de alguns homens dentro de alguma realidade específica, tá? Só que isso não é também considerado uma ciência ou a verdade em si, tá bom? Da mesma forma, o conhecimento teológico, que tudo é relacionado à fé. Então, se você tem fé, vai dar certo. Se você tem fé, você vai conseguir tirar 10. Se você não tem fé, você não vai tirar 10. É quase isso, né? E aí, então, que vem a tal da verdade, né? Quando eu tiro 10, eu não atribuo esse 10 ao meu conhecimento, porque eu obtive esforços para me dedicar ao estudo, mas sim a uma divindade, a uma crença, uma força superior, e é uma manifestação divina, tá? Então, é diferente o contexto, mas que dentro desses dois conhecimentos,
tanto teológico como filosófico, existe uma palavra chamada verdade. Assim como a gente viu também no senso comum, que para um é uma verdade, para outro é uma outra verdade, né? E para a ciência, a verdade não é nada disso. E a gente vai ver ainda o que é, então, essa ciência, certo? Tudo bem? Entenderam essa parte, gente? É importante vocês entenderem e me dizerem que se entenderam. Sim, prof. Tá bem. Todo mundo entendeu? Sim, prof. Sim. Então tá bom. Bom, ainda falando de conhecimento teológico e filosófico, né? Então a gente tem aí o Lefan de Barros, que ele é um pensador também, um filósofo que reflete, que pensa sobre o conhecimento teológico e filosófico. Então ele diz o seguinte: quase espirrei. Sim, desculpa. Eu ia espirrar no microfone, ia fazer um barulhão. Perdão. Quanto ao objeto de conhecimento da filosofia, pode-se indicá-lo como sendo o tudo. Procura-se conhecer o ser e o não ser, o bem e o mal, o mundo dos seres, dos homens. As proposições filosóficas, as ideias filosóficas, são situadas em um contexto cultural que considera o homem inserido na história. A filosofia é uma reflexão crítica também da sociedade, da política, do direito e da educação. E é o seu fundamento. Quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de uma reflexão crítica, porque quando a gente fala de reflexão crítica, a gente fala em parar para pensar sobre, e não é o achismo, não é o que minha vizinha disse, não é o que uma colega me disse no trabalho, né? Quando a gente faz uma reflexão crítica, a gente para pensar sobre. Parar para pensar sobre qualquer questão. E aí, então, aqui, Lefeld, ele diz que a reflexão crítica da filosofia também é sobre não só o comportamento das pessoas, né? Mas da sociedade, da política, do direito e da educação. Tá bom? Quem vai fazer uma reflexão sobre o ser, se ele é bom ou se ele é ruim, para conhecer aí o ser e o não ser, e o mundo dos seres e dos homens, é a filosofia. Tá bom? Entenderam essa parte? Que às vezes parece um pouco confuso quando a gente fala de filosofia, né? Mas vocês já tiveram filosofia da educação, que é diferente do que a gente está vendo também, né? A filosofia da educação, ela tem relação com o que eu estou falando? Eu acho que tem algo a ver, sim, professora, porque está falando do mundo do homem, de tudo que está falando aí, está falando da parte filosófica, do pensamento, né? Filosofia é o pensamento. A reflexão de tudo, eu acho que entra também na filosofia. Quando a gente fala de filosofia da educação, a gente está falando de que forma que iniciou aí a educação, pensando na filosofia, sob a luz da filosofia. Falando de Platão, Aristóteles, não é isso, né? Uhum. Da filosofia do... que é de andar pensando, do... Ai, como que é o nome? Que ele anda pensando, ele anda mesmo, né? E por isso que ele acaba pensando, né? Porque a oxigenação do cérebro é maior, ele acaba... não é peristáltico, não é pentateuco, Puxa, o nome não veio agora.
Nomes fáceis, né, Pro? Peripatético. Peripatético. Então, a teoria peripatética do Platão, que era de andar pensando. Então, as aulas do Platão, elas eram todas no jardim, onde as pessoas andavam e teorizavam sobre as coisas, pensavam sobre as coisas e falavam sobre as coisas. Peripatético. Alguém ia falar? Vanessa, talvez? Então, nós não estamos falando sobre esse tipo de pensamento, né? A gente pode até utilizar essa experiência do Platão, da teoria peripatética, né? De ficar andando, pensando sobre, né? Quando a gente para pensar, fazer uma reflexão crítica, né? Sobre a sociedade, a política, os direitos, sobre o ser, não ser, enfim, por aí vai, né? A gente pode utilizar essa mesma técnica, né? Mas não necessariamente nós estamos falando da filosofia da educação. Eu não falei por nenhum momento aqui de como iniciamos o aprendizado, né? Como que um professor iniciou, ou, de uma certa forma, Platão naquela época, Aristóteles, né? Iniciou o ato de ensinar, né? Aqui a gente está falando sobre conhecimento, que não tem necessariamente um link com o ensinar. Apesar de ensinar, eu ensino conhecimento, mas aqui a gente está falando de um conhecimento universal, ou de um conhecimento muito específico, que é o científico, que a gente vai chegar nele ainda, tá bom? Então, só para a gente ter um pouco de cuidado em relação ao que a gente está falando e pensando, apesar de a gente fazer link com as disciplinas, né, a gente também tem que fazer um não link com algumas coisas, tá bom? Porque senão a gente confunde tudo, tá? Bom, pode-se pensar filosoficamente a ciência, a arte, a religião, o homem e qualquer outra coisa, né? E quando assim se procede, procura-se conhecer as causas primeiras do fenômeno, contrariamente ao que sucede com um conhecimento científico, que fica restrito às causas próximas, às suas particularidades, né? Então, quando eu falo de algo científico, eu estou falando de algo mais pequeno, presta atenção que está correta a colocação, né? E eu estou falando de algo mais específico, tá? Nós podemos filosofar sobre a religião, sobre a ciência, sobre a arte, sobre a Covid, né? Que nem nós filosofamos há pouco sobre a vacina da Covid e vacina da AIDS, né? E do HIV. Por que não tem ainda a vacina para um, mas existe muita pesquisa para outro? Nós teorizamos, nós filosofamos sobre a facção aí dessa vacina, tá bom? Então, isso foi filosofia. Nós filosofamos, tá? Ao mesmo tempo em que produz conhecimento, o homem interroga-se a respeito da sua validade. O que é a verdade? Pode-se confiar na capacidade cognitiva do ser humano, do pensamento dele, das emoções dele, né? Quando os conhecimentos vindos dela podem ser considerados verdadeiros, né? Então, algumas 3 questões aí que a gente pode fazer, né? O que é verdade, né? Quem é que está dizendo a verdade? Eu ainda volto para falar da Covid. No meio dessa pandemia, nós tivemos algumas situações muito interessantes. Gente, eu vou precisar só um instante fechar a câmera, mas eu já volto, é muito rápido.
Pronto, gente, desculpa. Uma coceira no nariz, eu fui a suar. Só isso. Enfim, vamos voltar. Então, vou voltar a falar da Covid. No meio da pandemia, assim, não que nós não estejamos ainda nela, mas assim, depois de uns 2 meses ainda, a gente estava borbulhando, pensando em voltar ou não, muita gente morrendo, estava subindo a curva, enfim, a gente estava numa situação de muita saia justa. E aí, então, a gente ouviu o representante do nosso Brasil, do nosso país, dizer que não era para se preocupar tanto, de que era uma gripezinha e de que isso ia passar muito rápido, era só encarar de frente que nem homem, né? Então, assim, não é uma crítica política, por favor, entenda o que eu estou falando. E aí, então, no meio disso tudo que estava acontecendo, alguém vem com um discurso para amenizar a situação, e nós, que estávamos vivendo naquele turbilhão de tem que ficar em casa, ir no mercado, a gente tem que usar máscara, passar álcool em gel, estava uma loucura, porque a gente estava se adaptando a esse mundo muito louco que a gente dá. E falar para você que não é para você fazer tudo isso, porque isso é uma coisinha boba. E aí, então, no meio disso tudo, você pergunta, o que é, então, verdade? Né? Será que eu posso mesmo achar que está tudo certo? Quem é que está falando a verdade? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Será que é mesmo tudo isso? Ou será que é apenas uma gripezinha? Né? E aí, no meio disso tudo, de uma pandemia, muita gente teve a dúvida. Porque a dúvida foi plantada na nossa cabeça, de alguma forma, porque alguém que tem um peso, já que representa o nosso país, disse isso. Né? Então, aí vem a pergunta, o que é a verdade? Quem está falando a verdade? Né? Então, cabe nesse exemplo, que é um exemplo que nós vimos agora há pouco, né, há pouco tempo atrás, e a gente continua vendo de uma certa forma, de que alguém que representa o Brasil duvida, né, desse vírus, que ele seja assim tão drástico e latente, né, e que pode ser apenas uma gripezinha, né? Então, a gente, diante disso, faz a pergunta, o que é verdade? Certo? Entenderam a minha posição? Que ela não é política, tá? Foi o que aconteceu. Nem todos os pensadores e cientistas chegam às mesmas conclusões sobre as questões que envolvem as verdades. Né? A gente está vendo aí de que, por exemplo, na Rússia apareceu aí uma vacina que deu certo em 36 pessoas, mas 36 pessoas é muito pouco. Né? Muito pouco. Né? É a mesma verdade que vai aparecer na China? É a mesma verdade que vai aparecer nos Estados Unidos? Não necessariamente. De repente, nos Estados Unidos, eles precisam de 1,5 milhão de pessoas para fazer o teste. Mas na China, eles precisam apenas de 100 mil. Né? As verdades são diferentes. Por quê? Porque envolvem conclusões diferentes, mas todas elas trazem a mesma verdade, que é a cura para a Covid. Entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, prof. Sim. Mesmo, apesar da ser a mesma, há pontos de vistas diferentes para a mesma situação. Isso. Não é isso, prof? Perfeito, Dan. Isso mesmo. Pontos de vistas diferentes. Mas é quando a gente fala de pontos de vista, a gente não vai falar de senso comum. A gente está falando aqui de ciência também, tá bom? Mas é isso mesmo, tá? Cada um vai buscar acreditar naquilo que lhe convém também, né? Então, esse é o grande problema.
Aí envolve partido político, envolve a crença, até crença religiosa, envolve muita coisa, né, para você crer em algo que estão dizendo, né? É como você mencionou, né? O presidente tem um peso. E uma frase que ele falou derruba metade do que a ciência estava falando. Então, as pessoas que seguem o presidente, vamos dizer assim, né? Ele tem um peso sobre as pessoas, algumas, né? E quem é crer na ciência vai do lado da ciência, então fica dividido mesmo, né? Isso mesmo. A minha ideia não é de colocar em pauta uma discussão, um debate político, nem partidário, mas nada disso, né? É apenas trazer o que aconteceu de fato e que muita gente, de fato, também ficou aí insegura em relação ao que pode acontecer comigo se caso eu adquirir, pegar esse vírus, né, da Covid-19. É isso mesmo. Então, são pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, certo? Muito bem. Tudo bem? Eu só acho nessa confusão toda de doença que devia ter uma regra entre todos os países. O país que surge uma doença que der esse tipo de coisa, igual aconteceu no mundo agora, ele tem que ser responsabilizado por não ter prevenido os outros países. O que a China fez com o mundo já não é a primeira vez, né, professora? As coisas da China estão sempre prejudicando o mundo inteiro. Então, acho que deviam ter umas medidas mais drásticas aí. Ok. Não é nossa discussão. Não, eu sei. Então, o que eu estou dizendo é, historicamente, já vem problemas da China para o mundo já de outras coisas também. É isso que eu quis dizer. Aí tem que se rever isso aí, né? Para prejudicar o mundo inteiro. Bom, isso é uma outra discussão, uma outra aula, e que não tem nada a ver sobre o que a gente está falando agora, apesar de falar sobre Covid, né? A gente não está falando de responsabilizar ninguém, de punir, nada disso, né? E nem de nos tornarmos xenofóbicos se desde o tênis da minha sandália que eu estou calçando agora, até meu notebook, ele é feito na China. Então, é hipocrisia das pessoas dizerem que não vão comprar nada da China, sendo que o celular Samsung delas é fabricado na China, não é aqui. Então, começa daí. Mas a ideia não é de trazer essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Historicamente, desde os primeiros filósofos até os nossos dias, debate-se o problema. A verdade está no objeto ou na relação que o sujeito faz com o objeto. Então, lembra que a gente disse que o sujeito é o ser racional, que são os homens, né? Que é aquela pessoa que está em processo de aprendizagem, né? E o objeto. O objeto é o que a gente está lançando olhar para e discutir sobre ele. Que pode ser uma pessoa, um acontecimento, uma casa, uma construção de um prédio, que pode ser N situações, né? Coisas, pessoas e situações. É o objeto, tá? Então, a verdade está no objeto ou na relação que o sujeito faz com esse objeto? É uma pergunta. E esse é um debate, assim, tão maravilhoso, né? Que faz com que surjam aí diversas interpretações sobre a questão da verdade e da validade do conhecimento. Cada pensador, cada corrente filosófica que vocês devem ter visto, as correntes filosóficas, cada cientista responde a essas questões de maneira diferente. Tá? Porque cada um vai olhar para aquilo que lhe convém, ou para aquilo que mais agrada a sua crença, não necessariamente religião que eu estou falando, mas no que acredita na vida, como filosofia de vida e por aí vai, tá bom? E é até bom que seja assim, também acho, para que os conceitos e achados científicos sejam exaustivamente testados e comprovados, reduzindo as margens de erro. Então, quanto mais a gente faz perguntas e a gente duvida daquilo, né, mais então as pessoas fazem pesquisas a ponto de dizer, olha, é quase assim 99,9% de chance que vai dar certo. Por quê? Porque fizeram várias tentativas antes, até chegar nesse 99,9% de chance de que cura, de que melhora, de que é assim, de que não é assado. Né? E de que aí o objeto, então, nós temos uma conclusão, uma verdade para esse objeto. Entenderam, amores, o que eu quis dizer agora?
É que às vezes é tão doido o negócio, né? Que se a gente sempre traz, assim, desculpa, eu cortei alguém aí, mas porque se a gente sempre traz exemplos, né, do dia a dia, parece que o negócio fica mais, menos importante, porque a gente tem que trazer coisas da ciência como exemplo, eu acho, sabe? Pode falar, amor, alguém ia falar aí. Eu ia perguntar, mesmo tendo o debate de pensamentos diferentes entre cientistas, mas tem que ter vamos dizer assim, precisa-se ter uma regra para isso, ou pode cada um pensar naquilo que é necessário pensar para que chegue no resultado que ele precisa? Ou existe uma regra que eles têm que seguir para que não saia fora? Não, é mais ou menos, vamos pensar em fazer um molho de tomate, tá? Parece algo besta, o que eu vou falar agora, mas assim, tem muita relação com o que você está perguntando, Dani. Então, por exemplo, eu faço molho de tomate da seguinte forma. Eu compro tomates italianos maduros, picos em cubos bem pequenos, refogo cebola, alho, manjericão, manjerona, orégano, uma folha de louro, coloco esses tomates, mexo, dou uma engrossada, eu coloco 2 colheres de água, mexo até dar uma encorpada, salgo e para mim está pronto. Beleza? Você, Dani, vai fazer o mesmo molho de tomate, mas ao invés de você colocar esses 3 ingredientes, 4 especiarias que eu coloquei, você vai colocar 5. Você vai acrescentar tomilho. Mudou o paladar? Totalmente. Beleza? Mas beleza. O resultado é o mesmo, é um molho. É molho, mas com paladares diferentes, certo? Entendi. Então, assim, a mesma coisa vai acontecer, de repente, com a Vanusa. A Vanusa, ela vai no mercado, ela compra um sachê, daqueles de R$1, chega em casa, pega uma panelinha, liga o fogo, coloca um fiozinho de óleo de soja, despeja o sachê, mexe, coloca um pouquinho de sazon e tá ótimo. É molho do mesmo jeito? É molho do mesmo jeito, mas tem 3 tipos de molho. E não necessariamente o meu é mais gostoso do que o seu é mais gostoso que o dela, porque depende dos paladares. Certo? Então é a mesma coisa que acontece com a ciência. Então eles fazem experimentos, precisa ter um padrão, porque senão vira casa da mãe Joana, mas precisa ter um padrão, então todos vão usar o tomate italiano, por exemplo, como padrão, todos vão usar a panelinha de alumínio, sei lá, todos vão utilizar 5 tomates e por aí vai. Até que um fala assim, olha, eu usei 4 e deu certo, ficou até melhor, eu acho. Então vamos começar a usar 4. Olha, com o tomilho ficou muito mais saboroso e realçou muito mais esse gosto desse tomate italiano maduro do que sem o tomilho. Então vamos começar a usar o tomilho. Entende? É mais ou menos isso. É o que acontece com, por exemplo, os laboratórios farmacêuticos, com os remédios, né? O remédio é uma química. E ela é sempre testada antes de chegar em qualquer loja, em qualquer farmacinha, qualquer farmácia, essas bimboca que tem no meio de uma comunidade, que tem aqui no Robru, por exemplo, né? Qualquer uma dessas daqui, ó, por exemplo, qualquer uma dessas, eu tenho que passar, esse remédio passou por um teste rigoroso. Não, vários testes, por vários anos. Por isso que a vacina, por exemplo, da Covid, ela não vai ser entregue daqui a um mês. Porque eu preciso comprovar o tempo todo de que ela dá certo ou não. Entendeu? Sim, Pro? Sim, Pro. Sim, amores. Eu fico feliz. Então, vamos lá. Toda essa polêmica do tomate, da Covid, tratado aqui de maneira bastante ligeira, na medida que desafia o espírito humano e provoca divergências aparentemente inconciliáveis, é benéfica e só tem estimulado o aprofundamento de questões ligadas à epistemologia, que a gente viu logo no começo, né, que é a origem do conhecimento, e a filosofia da ciência.
A gente pode discutir coisas aqui que são realmente inconciliáveis, que são aqueles temas que a gente chama de polêmicos, como, por exemplo, descriminar, deixar de ser crime o aborto, né? Liberar o uso da maconha medicinal, né? Não maconha fumada, é maconha medicinal, que muita gente acha que vai liberar para fumar, né? A gente pode também chamar aqui de, sei lá, de que algumas igrejas deveriam fechar. Claro, a gente podia polemizar aqui, né, e trazer coisas que são inconciliáveis, que a gente não vai entrar nisso, né? E não só porque eu sou professora, que você tem que falar assim, não, que a professora disse que está certo lá sobre, sei lá, uso da maconha. Não, porque é subjetivo mesmo. Mas também pode ser científico, certo? Conhecimento, então, científico. Vamos ver o que é a busca que a gente está aqui, né, nessas quase 2 horas de aula, né, buscando, tentando entender. Então, aqui a gente tem o conhecimento científico, que ao contrário do conhecimento comum. Então, quando eu tenho de um lado senso comum, eu vou ter do outro lado oposto o conhecimento crítico científico. Tá bom? Vamos lá. O conhecimento científico, segundo Martins Aranha, busca compreender a realidade de maneira racional, descobrindo revelações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, agir sobre a natureza. Quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de maneira racional, nós não estamos trazendo aqui sentimentos e emoções, tá bom? Porque eu senti que foi assim. Aqui é que a gente não vai sentir nada. Aqui a gente vai, pensar. Tá? Quando a gente fala de realidade racional, é sobre a razão. Razão é ideia. Razão está ligada à ciência, ao que é verdade, ao que é comprovado. E não tem emoção alguma aqui trabalhando a favor da ciência. Tá bom? É bem importante vocês entenderem essa parte, porque quando a gente fala eu acho, o eu acho está relacionado à subjetividade, que está relacionado à emoção, tá bem? E aqui a gente não vai trabalhar isso. Pro, a senhora pode voltar só um pouquinho outro slide, por favor? Volto. Aqui. Printou? Apareceu? Estão printando? Ou copiando? Já foi, eu copiei. Copiei. Tá, aqui a gente está printando, por isso. Eu não estou copiando porque depois eu vou imprimir para você. Beleza, amor, não tem problema não. Cada um tem seu jeitinho de aprender, não é isso? Então, pronto, né? De repente, para você é melhor imprimir, ficar anotando, fazer uns rabiscos. Tem gente que vai printar e já na hora já faz. Enfim, né? Cada um é de um jeitinho. Pronto, pronto. Pode mudar, amores? Pode. O próximo, vocês conseguiram anotar, printar, sei lá o que aí? Sim. Então tá bom. Então vamos para lá. O conhecimento científico, ele não atinge simplesmente os fenômenos e suas manifestações globais, mas investiga a causa, sua constituição íntima, caracterizando desta forma pela capacidade de analisar, de explicar, de desdobrar, de justificar e de induzir ou aplicar leis, de predizer eventos futuros. Olha quanta coisa que, na verdade, o conhecimento científico nos traz. Tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, alguém falou aí, a Jaque. Posso usar seu exemplo, Jaque? Pode, Pro. Tá bom. Obrigada, amor. Vou usar por usar, tá bom? Porque tá mais próximo da gente, tá? Então, ela diz que ela teve um pai ruim, né? E que por conta disso, o pai dela acabou perdendo a perna. Porque é uma pessoa ruim, então teve uma doença, que foi a diabetes, e que por conta dessa ruindade toda no coraçãozinho dele, ele perdeu a perna. Pronto.
para ela, já tem uma causa. A ruindade. E a consequência foi perder a perna. Tá bom? Aí, então, vem a ciência e diz o seguinte, olha, eu lamento te dizer, mas assim, na verdade, o seu pai, ele só é ruim, vou chutar, tá bom, Jaque? Que eu não conheço. Tá bom, Pro. Então, assim, ele só é ruim porque ele teve uma infância ruim. Porque os pais dele agrediram ele, abandonaram ele numa estrada, sozinho, tá bom? Tô inventando. Numa Quase estrada, sozinho, né? E por isso ele passou por muitas situações difíceis da vida. Então, ele aprendeu a ser uma pessoa sem sentimento, né? Aparente. Mas ele tem um bom coração no fundo, no fundo. Quem está explicando tudo isso, na verdade, é uma tentativa de explicação da ciência. Porque houve uma causa e por isso houve uma consequência, né? Por isso que eu disse para vocês que quando eu estudei psicologia, tudo tem um porquê. E o porquê, ele é científico, né? Então, quando a gente traz a causa, tudo tem uma consequência, né? E por que tem essa consequência? Porque essa causa, ela pode sim e deve sim ser explicada, ser analisada, ser justificada de alguma forma. Não apenas porque ele nasceu assim. Como a gente estava dizendo naquela hora, né? Ah, não, mas tem pessoas que nascem assim, porque o sangue é o sangue do pai. Como se tivesse um sangue masculino e um sangue feminino. E não existe, né? São os dois sangues. Tanto que quando faz o teste de que tipo sanguíneo você né? Pode ser a mistura dos dois. Então, não é a questão de o sangue de um e sangue do outro, né? Mas eu entendo quando dizem isso. Mas para a ciência, isso não existe. Então, para a ciência, isso vai por terra. Por isso que eu disse, essa sua justificativa vai por terra, assim como da Dani, da Magda e por aí vai. Né? Por quê? Porque todas são baseadas no quê? No senso comum. Quando a gente traz o senso crítico, que é o conhecimento científico, a gente para pensar sobre alguma coisa, faz a reflexão crítica que a filosofia nos ensina a fazer, mas não só isso. Será que isso vai acontecer com outras pessoas também? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Vamos pensar numa coisa? Comunidade, favela. Beleza? Estamos no meio de uma favela. Estamos no meio do Paraisópolis. Eu não conheço, eu nunca fui a Paraisópolis. Mas é uma favela. Conheço algumas favelas, mas enfim. Estamos no meio da favela. Todo mundo ali é bandido? Não. Não. Todo mundo ali é usuário de droga? Não. Todo mundo ali está de olho em você que ganha mais? Não. Então, nós não podemos julgar que todos da favela são drogados, são bandidos, ou a gente pode parar para pensar em todos os negros são bandidos, como a gente tem visto em algumas situações aqui muito genéricas, né, de atuação da polícia. Então, dentro de uma favela, todos estão em situação, como é que eles chamam? Veio o nome agora na minha cabeça. Caramba, fugiu o termo. Quando você está num comportamento que eles chamam de comportamento que chama a atenção da polícia, como que é o nome? Suspeito. Não é suspeito que eles falam, mas pode ser também, Magda. É a mesma coisa. Então, você estava em movimento suspeito só porque eu estou andando numa favela? Não. Né? Então, ali todos estão em comportamentos suspeitos? Não. Porque esse apontamento que eu estou fazendo agora vem do senso comum. Mas quando eu paro dentro da favela e olho em volta e conheço, eu sei que ali dentro, não necessariamente todos são bandidos, usuários de droga, de álcool, que cometeram crime, que vão cometer crimes, né? Que todos são analfabetos,
né? E de que a falta de cultura intervém nessa situação. Eu posso pensar em N situações, né? Então, eu consigo fazer, uma análise deste lugar, desta geografia, deste campo, deste grupo de pessoas. E é um grupo grande, né? Então, a ciência, ela, na verdade, nos mostra, né, uma forma de investigar o porquê que as coisas acontecem, a construção íntima de cada coisa ali dentro da Paraisópolis, por exemplo, né? E eu posso caracterizar a análise, eu posso explicar, eu posso desdobrar, eu posso justificar aí o que está acontecendo dentro da Paraisópolis. Entenderam? Sim ou não? Pro. Sim, Pro. Sim, Pro. Sim, Pro. Então, quando eu falo de científico, não é só uma questão de que a gente acaba confundindo, né? Experiências, essas coisas. Conhecimento científico é no geral, é aquilo que você consegue explicar do começo ao fim, é isso, Pro? Isso mesmo, Dani. A gente, quando fala de ciência, a gente pensa em laboratório, as fumacinhas saindo, né? O cara de máscara, né? Mais ou menos isso, né? Não necessariamente, né? Porque o científico é quando eu consigo provar de que, por exemplo, dentro da favela, não são todos são bandidos. Eu consegui provar só falando ali, ó, aquele ali não é, aquele ali não é, aquele ali não é, apontando, por exemplo. É uma forma científica. Mas porque eu fiz uma pesquisa antes. Eu fiz um censo, né? E fazer pesquisa não necessariamente precisa ser apenas em livro. Você pode, por exemplo, na rua que você mora, bater de casa em casa e perguntar quantos usuários de droga tem. Então, você pode dizer que na sua rua, que é de... Vou chutar, tá? Na sua rua, que é... Ai, como que é o nome? Kalinhade, que é bastante grande, na verdade. A Avenida Kalinhade, a maioria ali, 50% é de usuário de droga. 50% é um número que você deu. E isso é ciência. Desde que seja de verdade comprovado que 50% da Kalinhade é usuário de droga. Estou chutando aí, é uma brincadeira, apenas um exemplo. Tá? Eu não fui em nenhum laboratório, né? Eu estava na rua, em campo, trabalhando. Entendi, Pro. Tá ótimo. Ótimo. Eu lembrei de um outro exemplo também. Vocês já passaram já tiveram alguma amiga, enfim, que trabalhava com pesquisa? Eu tenho. Ótimo. Eu mesma. Ótimo. Então, por exemplo, você tem lá, eu lembro de uma pesquisa que eu participei, de que eram 2 embalagens iguais, eu vou trazer aqui, ó, 2 embalagens iguaizinhas, certo? Só que uma estava escrito shampoo com X e a outra estava escrito shampoo com SH. Eu tinha, acho que uns 17, 18 anos. E a moça veio com esses 2 produtos para mim e falou assim, você não quer experimentar? Faz o teste, porque eu trabalho com pesquisa, tá? Eu falei, legal, né? Shampoo com X e U. Falei, nossa, meu Deus, né? Que horror. E o outro shampoo com SH e 2 Os, bonitinho, escrito como é escrito muitos shampoos aí nas perfumarias. Aí eu olhei e falei, tá bom, posso fazer, né? É uma pesquisa da Unilever, já ouviram falar dessa marca? Seda, por exemplo, né? Enfim. Sim. Lux, Seda, por aí vai. Omo. E ainda eu falei, tá bom, né? Unilever, a gente conhece, a gente confia. Eu vou fazer, tá bom. E aí, então, no final, eu acabei usando muito mais o shampoo com SH e 2 Os do que o shampoo com X e U no final. Por quê? Porque eu achei que com X e U o cara escreveu errado. Se ele escreveu o nome do shampoo errado, então quem dirá, ele não vai fazer o produto certo, vai fazer errado. Mas os produtos eram os mesmos, iguaizinhos, o que tinha dentro. Mas aí a pesquisadora, essa mulher, que foi de porta em porta, não sei quantas pessoas, não conseguiram usar o shampoo com X. Usaram apenas o shampoo com SH. Porque pensaram da mesma forma que eu pensei. Se o cara não sabe escrever shampoo, quem sabe, quem dirá fazer. E isso foi ciência.
E ele não precisou estar dentro de um laboratório. Cientificamente comprovado de que as pessoas associam a escrita errada à falta de conhecimento, ao não entender aquelas coisas. Então, imagina, por exemplo, você como professora, alfabetizando crianças e escrevendo a palavra paciência com C cedilha. Pelo amor de Deus. Vocês querem que eu morra? Se a professora não sabe escrever, como que ela vai alfabetizar? É a mesma coisa do shampoo com X. Né? E isso é ciência? Isso é ciência. Houve uma comprovação científica aqui do shampoo. Certo? Porque houve uma pesquisa em escala grande. É a mesma coisa que está acontecendo com a vacina da Covid. Tem que haver uma pesquisa com escala grande, não apenas 36, como houve na Rússia. 36 dá nada, né, gente? Deixa eu ver aqui. Umas 10, 12 casas aqui nessa rua só. Não dá, né? Não tem peso. Entenderam? É para lançar cigarro, eles fazem pesquisa de sabor, eles dão um cigarro para a pessoa fumar. Para saber o sabor, o que a pessoa sente, um monte de coisa. Vocês lembram de um refrigerante? Acho que era Fanta. Fanta morango, Fanta... Uns sabores. Fanta uva, Fanta laranja. Essas existem já no mercado, mas uma nova que eles quiserem introduzir, eles fazem até degustação no mercado. Eu, por exemplo, trabalhei como degustador em mercado. Também era ciência, e eu não sabia. Olha que legal. Degustação de café no ovo, no mercado, às vezes. Sim. Já tomei café para experimentar, marca nova. Sim. Eu trabalhava para Sadia, eu fiz degustação de pizza, coxinha, quibe, peru, final de ano. E é isso mesmo, né? Deixa eu ver que horas são para a gente poder ir adiante ou não. Acho melhor a gente parar por aqui. Porque essa parte também dá muito o que falar. Vamos dizer assim. Deixa eu só parar a gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar? Falar?